Casos de desaparecimento são situações extremamente complicadas e que, surpreendentemente, ainda são muito comuns. Elas acontecem basicamente todos os dias e em todos os lugares também, mas existem alguns que são especialmente sinistros e sem solução nenhuma. Esse é o caso do desaparecimento de Timothy Pidzen. Mas antes de começar, eu quero explicar pra vocês aqui que esse vídeo não tem qualquer intenção de trabalhar com sensacionalismo em cima desse caso, tá? Muito menos com teor de incriminar qualquer pessoa. É apenas repassando informações que já existem na internet. Então, antes da gente começar, não se inscreva se esquecer, deixa o seu like aqui embaixo e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O caso. Timothy era o filho único de um casal, James e Amy Joan Pidzen, da cidade de Aurora, no estado de Illinois. Ele nasceu em 18 de outubro de 2004. No dia 11 de maio de 2011, de acordo com o pai da criança, o céu estava bom e Timothy parecia feliz em ser deixado na aula de jardim de infância no Greenman Elementary School, um colégio normal. Aquela seria, porém, a última vez que James veria o seu filho. Mais ou menos uma hora depois da criança ser deixada na responsabilidade dos seus professores, sua mãe Amy apareceu no prédio da escola. Ela foi até o local onde Timothy estava e então conversou com os funcionários do jardim de infância, alegando que havia ocorrido uma emergência familiar e que por isso Timothy precisava ir com ela. A mulher retirou a criança às 8h10 da manhã e então saiu pelo corredor principal da escola de mãos dadas com o seu filho. As câmeras de segurança do colégio registraram o momento em que Timothy corre em direção à sua mãe, segurando sua mão, e os dois caminham para fora. Bom, ao invés de voltar para casa, Amy dirigiu 48 quilômetros a leste de La Grande, no meio oeste estadunidense. Após deixar o seu carro em uma oficina, Amy decidiu que não iria esperar o trabalho inteiro ser feito, provavelmente porque demoraria muito, e pediu para que um dos funcionários do local deixasse ela e o filho em um zoológico próximo, chamado Brookfield. A mãe e o filho passaram várias horas assistindo às exposições, e então retornaram para a oficina às 3 horas da tarde. E é aqui que qualquer semblante de normalidade nessa história desaparece por completo. Quando voltou à escola para pegar Timothy de volta, James descobriu que sua esposa havia tirado horas antes. Aparentemente, a desculpa de Amy de que havia ocorrido uma emergência familiar era falsa, já que James não tinha noção nenhuma de que emergência seria essa. De manhã, sua esposa estava completamente normal, então o homem simplesmente não entendia o que tinha acontecido. A menção de uma emergência foi o bastante para que ele tivesse o medo do pânico. E por conta disso, tentou entrar freneticamente em contato com o celular de Amy, sendo respondida apenas pela caixa de mensagens. Após sair da oficina, Amy dirigiu em direção a um famoso hotel regional e então passou a noite de quarta-feira hospedada lá. Na manhã de quinta, dia 12, Amy dirigiu 200 quilômetros até Wisconsin, onde foram registrados pelas câmeras de segurança de um outro parque onde estavam passando o tempo. Dessa vez num parque aquático. Depois disso, se hospedaram em um outro resort, o Kalahari, e fizeram um outro check-out na manhã do dia seguinte. Foi só após chegar em outro estado que Amy finalmente ligou para os seus familiares. Primeiro, ligou para sua mãe, para quem disse que estava tudo bem e que ela só precisava passar alguns dias fora. Ela diz também que Timothy estava perfeitamente seguro e com ela. Depois disso, ela ligou para o seu cunhado e explicou que Timothy estava com ela e que os dois estavam apenas viajando, até mesmo dando o celular para o seu filho falar, para que ele pudesse conversar com o tio. Bom, Amy então ligou para uma série de outros familiares explicando sua situação e deixando claro que tanto ela quanto o seu filho estavam bem. Ela não ligou para James, o marido. Bom, às 7h25 da noite do dia 13, Amy foi vista pelas câmeras de uma loja de departamento, enquanto comprava uma caneta, envelopes e um caderninho. Ela estava sozinha. Às 8, ela foi avistada pelas câmeras de uma loja de alimentação em Illinois,
também sozinha. Às 11h15, ela fez check-in em uma pousada chamada Rockford Inn. No dia seguinte, Amy Pitsey foi encontrada por uma camareira da pousada com o seu pescoço e pulsos cortados, sem sinal de vida. A perícia médica revelou também que ela havia uma quantidade imensa de antihistamínicos, isso tudo no seu sangue. Ela também estava sem seu filho, sem seus pertences e até mesmo sem as roupas que usava quando pegou Timothy da escola. Isso na manhã do dia 11. A única coisa que Amy havia deixado era uma nota onde pedia desculpas aos familiares pela bagunça que havia causado. E também explicava que não somente Timothy estava bem, mas que ele também nunca seria encontrado e que estava com pessoas que tomariam conta dele. A investigação. James Pitsey só foi descobrir a gravidade real da situação quando descobriu o que sua esposa fez. Só então ele relatou o desaparecimento da criança e só então ele conseguiu finalmente contatar familiares, que lhe explicaram as ligações que Amy havia feito dias antes, o que o deixou minimamente mais aliviado, né? Afinal de contas, ela havia se comunicado com alguém, o tio havia ouvido a voz da criança, bom, estava tudo teoricamente bem. A faca que Amy havia utilizado para se cortar possuía apenas o seu sangue, e apesar de uma investigação que descobriu uma quantidade imensa do sangue de Timothy no carro da mãe, os membros da família logo perceberam que aquilo era resultado dos ocasionais sangramentos nasais que ocorriam no garoto. Era algo meio que normal ali pra ele. Não só nenhum dos pertences originais de Amy estavam com ela, mas também o objeto mais importante para as investigações, o seu celular. Ele estava completamente desaparecido. Mesmo com os estudos forenses intensos, capazes até mesmo de descobrir que o carro de Amy havia passado por um matagal e depois por um ambiente cheio de pedras, eles não conseguiram apontar o que realmente havia acontecido. O celular da mãe foi enfim encontrado 2 anos depois, jogado ao lado da Rota 78. Mas trouxe poucas informações ou evidências que a polícia já não conhecia. As análises das compras de Amy no período do desaparecimento mostram brinquedos infantis e roupas que não foram encontradas no hotel de Amy, o que leva os investigadores a acreditarem que ela realmente havia deixado seu filho com alguém. Junto a isso, existe o fato de que tanto seu marido quanto seus familiares acreditam ser muito implausível que ela tenha feito qualquer coisa para ferir o Timothy. Havia uma esperança de que ele seria encontrado rápido, mas mesmo com os apelos públicos e com uma extensa rede de amigos, logo os dias viraram semanas e as semanas meses. Bom, o caso esfriou. O Timothy Pitsey não foi encontrado. Em 2019, um jovem apareceu em Kentucky dizendo que era Timothy. Bom, ele foi analisado pela polícia, mas logo perceberam que não era de verdade. Essa foi a única vez em que o caso teve alguma reviravolta realmente importante. E apesar das investigações que já duram quase 10 anos, não se sabe as intenções de Amy e nem o destino de Timothy. Esse é infelizmente um daqueles casos de desaparecimento que ainda não possui solução. Esse foi o infeliz e bizarro caso do desaparecimento de Timothy Pitsey. Se você gostaria de ver mais vídeos como esse de casos sem solução, deixa aqui nos comentários, eu vou preparar e trazer para vocês, tá? Tenham todos um excelente dia ou noite. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.